Olá, Olá, Alexandre. tudo bem? Tudo bem? Então, aceitaste ser meu convidado, lancei-te o desafio e cá estás tu, Sempre como o homem de com um desafios que homem de é. desafios. Exatamente, estás a ver, até te leio os pensamentos, isto está tudo alinhado. Então, boa noite a todos aí em casa também por nos estarem aqui a acompanhar. Hoje estou aqui no papel do Alexandre Martins, porque pensei eu assim: bem, o Alexandre é uma pessoa que dá lugar a tanta gente para ser entrevistada por ele e para falar de coisas tão importantes. Por que não propor ao Alexandre estar aqui no lugar que os entrevistados costumam estar? E assim, meio que na brincadeira, lancei a pergunta ao Alexandre: por que não fazer um 7 bases do sucesso com o Alexandre Martins do outro lado? E o Alexandre aceitou e daí nós estamos aqui esta noite. O Alexandre Martins é trainer de alta performance e é autor do livro das 7 bases do sucesso, daí o nome destas lives, não é? É business coach também, mental coach, sports coach, faz também programas personalizados, speaker e é também mentor, portanto aqui um currículo já invejável. Mas eu poderia estar aqui a noite toda a falar do currículo do Alexandre e não saímos, porque tenho um currículo muito vasto e começarei logo pela primeira base do sucesso, que é o autoconhecimento, e lançava-te a pergunta, Alexandre, porque tu já és bastante conhecido, não é? Nós já vamos conhecendo muito de ti. Eu agora gostava que tu nos falasses quem é o Alexandre Martins que nós não conhecemos. É assim, o ser muito conhecido, isso é relativo. E tu, como psicóloga, sabes isso melhor do que eu. Porque, e falaste muito bem, calhar eu vou remontar aí a uns 7 ou 8 anos atrás, a maior parte das pessoas não me conhecia, ou seja, a maior parte das pessoas que me conheciam eram os meus clientes, e esses sim conheciam-me, mas depois quando eu comecei a andar nestas andanças das redes sociais e também de tirar proveito das pessoas e partilhar as histórias dessas pessoas com o mundo, então começou-se a espalhar mais facilmente aí então a minha imagem, aquilo que nós hoje em dia vemos. Agora, o que é que as pessoas não conhecem de mim? Hoje em dia pouco já não conhecem sobre mim, porque ou eu falo em lives, ou eu falo em entrevistas, ou eu falo em jornais, ou eu falo no meu próprio livro. Aliás, quem ler o meu livro vai ver que muita da minha história está ali. Uma das minhas missões de vida tem a ver com o propósito, é muitas vezes não só adquirir conhecimento para mim, mas passar esse conhecimento às outras pessoas, ou seja, guiar as pessoas com tentativa de as direcionar para os melhores caminhos, para elas poderem tirar melhor proveito da situação delas, não só pessoal, mas também profissional. Poucas são aquelas coisas que as pessoas sabem sobre mim. Agora, há, como é óbvio, coisas que não sabem, mas isso é uma coisa que eu guardo principalmente o leque mais direcionado à minha família, uma questão de respeito para com eles, porque são mais reservados do que eu, seja enquanto eu sou uma pessoa que facilmente me exponho, falo e estou à vontade, tenho, por exemplo, a minha esposa e os meus 2 filhos que já são mais reservados, e essas são se calhar as poucas coisas que as pessoas não conhecem da minha parte, porque eu raramente as exponho, porque gosto também que eles tenham a sua própria privacidade. Há uns anos atrás, quando eu o fazia, sem maldade, houve chamadas de atenção da parte deles que disseram, pá, não quero que exponhas a nossa imagem, as nossas coisas, não é por ti, pai, ou não é por ti, Alexandre, a minha esposa a falar comigo, mas é mais por serem pessoas mais reservadas. Então, se tivesses que nos falar um pouco de ti, o que é que tu nos poderias dizer? Quem é o Alexandre? Olha, há um Alexandre antes dos 18 anos e há um Alexandre depois dos 18 anos. O que é que eu digo isto? Isto vai ligar naquele ponto que eu falei há pouco das pessoas reservadas que são, por exemplo, a minha esposa e os meus filhos. O Alexandre antes dos 18 anos era uma pessoa reservada, um leque muito fechado, mas uma pessoa sempre foi uma pessoa alegre, comunicativa, mas sempre num ciclo fechado. E até aos 18 anos eu fui muito assim. A partir dos 19 anos, quando eu emigro, vou para o estrangeiro, a minha primeira experiência no estrangeiro foi trabalhar num restaurante e isso trouxe-me uma vivência muito grande. O atendimento ao cliente, o lidar com pessoas no meu dia-a-dia, 8, 9, 10, 12, 14 horas por dia, fez com que eu tivesse que esquecer aquele núcleo fechado e começar a expandir para outras pessoas. E isso, durante 2 anos, que foi o tempo que eu estive na
Suíça fez com que rapidamente eu fosse buscar aquilo que eu normalmente era nos grupos fechados e expandi-lo para os grupos mais abertos, ou seja, o aberto ao público. A minha forma dinâmica de ser, a minha alegria de estar na vida, o acreditar que é possível nós melhorarmos um bocadinho todos os dias, e esse um bocadinho é possível desde que a gente tenha essa mentalidade, esse mindset, essa forma alegre de estar na vida. Isso trouxe-me sempre coisas mais boas do que menos boas ao longo da vida. Porquê? Porque sempre fui uma pessoa que, ao contrário, se calhar, das pessoas com que eu tenho-me cruzado, ou da mentalidade da maior parte das pessoas, eu dou normalmente 100% de mim, sou uma pessoa aberta e depois vou tirando a confiança, como se pode dizer, conforme as pessoas vão falhando. Normalmente o processo é inverso, normalmente as pessoas vão dando confiança conforme vão ganhando confiança das pessoas. Eu sempre utilizei o método ao contrário, porque sempre foi a minha forma de estar. Se eu olhar para trás, posso ver que fui mais feliz assim e não mudaria nada ao meu Alexandre de hoje em dia, apesar de hoje em dia ter outra perspicácia, ter outra inteligência, não só como QI, mas também como QE, uma inteligência emocional que rapidamente nos pode fazer perceber coisas que há 10, 15, 20 anos atrás nós não tínhamos essa percepção. E o autoconhecimento faz parte dessa inteligência emocional. Sim. Sabes, e aí eu sou completamente de acordo contigo, porque apesar de nós começarmos a ouvir a falar disto mais nos últimos 7, 8 anos, e lembro-me de um questionário que foi feito, inclusive, de um estudo por uma psicóloga há uns 10 anos para a faculdade, na altura para a Fernando Pessoa, ela estava a fazer um estudo de coeficiente emocional e ela estava a fazer esse trabalho lá na empresa onde eu trabalhava. E na altura raramente se ouvia falar disso. Hoje eu percebo que sempre foi uma pessoa mais emocional do que uma pessoa com o coeficiente de inteligência mais aguçado. Apesar de eu achar que na altura era mais QI do que é, está bem? Ou seja, eu percebi que ao longo da minha carreira, da minha forma de estar e da minha forma de ser com as pessoas, eu sempre fui mais emocional do que a outra vertente mais intelectual, mais racional, mais estratégica. Apesar de eu pensar o contrário, hoje mudo muito a minha mentalidade em relação a isso e também percebo que as pessoas também que se aproximam mais de mim, aproximam-se muitas vezes por esse lado mais emocional do que o outro. Quando é que começaram assim o teu interesse por expandir, de certa forma, estas experiências para um público mais alargado? O que é que foi alguma coisa que aconteceu na tua vida? Como é que tudo isto começou, não é? Como é que tudo isto da difusão de conhecimento, de experiência, começaram a surgir, digamos Olha, assim? é fácil, isso é muito fácil responder-te a isso, Diana, porquê? Eu quando venho da Suíça, eu venho para trabalhar por uma equipa de vendas para Portugal, ou seja, a venda direta, uma empresa americana em que a pessoa que me convidou na altura, o meu melhor amigo, foi à Suíça, convidou-me para vir trabalhar para Portugal, para a área em que ele trabalhava, e ele dizia que eu tinha o que ele tinha e se eu tinha o que ele tinha e ele ganhava bem, era possível eu não estar na Suíça e ganhar bem e fazer a mesma coisa. E na altura eu perguntei-lhe o que é que ele tinha que eu tinha e que podíamos ambos ganhar assim tanto dinheiro como ele falava. Ele dizia, tu tens dois olhos, tens uma boca, tens um nariz, tens 2 ouvidos e então, sendo tu uma pessoa que eu já te conheço há muitos anos e se conseguires aplicar no teu dia-a-dia essa tua forma de estar, essa tua comunicação, esse tua à vontade, então também vais conseguir fazer o que eu faço. E a realidade é que eu entrei no mundo das vendas com 20 anos, ou seja, hoje eu tenho 43, daqui a 3 meses vou fazer 44 e quer dizer que eu já ando no mundo das vendas há muitos anos. E então, o que é que isso fez? Fez que no espaço de 3, 4 anos eu subisse de cargos de vendas para cargos de chefia e de cargos de chefia, entretanto, estabelecer-me e fez com que há um patamar, respondendo à tua pergunta, que é, há uma fase da minha vida que não me interessa nada cargos de chefia, que é aquela fase em que nós estamos entre os 20, 25, 26. Para nós ainda não nos passa pela cabeça essa fase. Aliás, eu acho que ainda não estamos maturos para essa fase, nem pensamos nela. Mas depois, quando a oportunidade surge, porque uns vão subindo, e o sistema americano nesse aspecto é fantástico porque é meritocracia, ou seja, conforme as tuas capacidades vão-te dando a oportunidade de tu poderes subir a nível de escalão hierárquico
dentro da empresa, e um dia surgiu uma oportunidade a mim. E eu pensei para mim, então e agora o que é que eu faço? Porque é muito giro quando nós estamos num patamar em que estamos só nós e não nos chateamos, vendemos muito ou vendemos pouco, fazemos o nosso vencimento. Outra coisa é quando passas para um patamar que tu és responsável por outras pessoas. E uma das coisas que eu nunca quis foi passar para esse patamar acima das pessoas, mas achar-me superior a essas pessoas, que eram meus colegas há dias, e que as outras pessoas depois me começassem a ver como, olha, subiu-lhe o cargo à cabeça. Nunca foi a minha forma de trabalhar, e então o meu cuidado foi começar-me a formar aos 26, 27 anos. Comecei-me a formar em áreas como o coaching, como a programação neurolinguística, como a liderança, e com o objetivo sempre de buscar coisas que pudesse trazer para dentro da empresa e pudesse aplicar nas minhas equipas, e a partir daí por formar as minhas equipas. É interessante porque nós em Portugal, na altura, tínhamos 5 comerciais da equipa que estavam no top 10 nacional e também no top 10 europeu, com mais de 500 vendedores. Só para tu teres uma ideia, se nós estávamos no top 10 nacional e estar no top 10 europeu, era sinal que a nossa equipa era muito exigente, era muito performativa e vivia muito de resultados. E isso foi o que eu fui fazendo. Cada dia, cada patamar que eu fui subindo, foi-me levando a quê? A ter uma exigência muito maior comigo e para poder também depois exigir das pessoas com quem eu trabalhava. Porquê? Porque a partir do momento que tu lideras pelo exemplo, é mais fácil tu pedires do que estás a dizer, a mandar, que é o que infelizmente acontece com a maior parte dos pseudo-líderes, mandam, mas não são o exemplo. E quando se manda e não é o exemplo, não se é o exemplo, não há possibilidade de haver uma congruência, não há possibilidade das peças encaixar e não há possibilidade de ser uma verdadeira equipa. Ou seja, existem elementos que estão agregados a uma equipa, mas que podem não fazer parte dessa equipa porque não se sentem integrados dentro da equipa. Então esse foi um dos meus cuidados que eu tive. Daí para a frente, constantemente tenho vindo a formar ao longo da minha carreira. Depois, entretanto, tive também outras formações na área da inteligência emocional. Se me deixares interromper, é que é mesmo curioso e interessante como de todo esse percurso que tu vais fazendo, ao fim e ao cabo, isso dá-te um conhecimento sobre ti que tu antes não conhecias. Portanto, tu tornas-te um Alexandre Martins, que no fundo já eras, não é? No fundo, isso já fazia parte da tua essência, mas vais descobrindo ao longo do teu percurso uma série de coisas sobre ti próprio. É assim, eu sempre tive capacidade de perceber que se eu me perceber primeiro, mais facilmente eu começando a lidar com A, B, C e D, eu começo a ter várias perspectivas, várias visões diferentes e depois acho que se assemelham a nós e acho que não se assemelham. E o que é que eu te quero dar como exemplo para muitas vezes medir como é que eu me entendo e como é que eu entendo os outros? Isto estou a falar de há 15, 20 anos atrás. Nem toda a gente é alegre, nem toda a gente comunica com facilidade, nem toda a gente é expansiva. Uns refletem mais antes de pensar, outros primeiro saem, depois é que pensam. E eu comecei a perceber que havia coisas em mim que eram muito diferentes dos outros, mas haviam pontos que também se assemelhavam aos outros. E isto, no meu caso, que lidava com 3 clientes diferentes todos os dias, diferentes. E quando eu digo diferentes, é mesmo diferentes, não é aquela cliente que tu vais uma vez e depois está o ano todo e tu vais sempre àquele cliente. Não, eu fazia todos os dias 3 clientes diferentes, 3 pessoas diferentes, 3 famílias diferentes. E isto começa-te a agregar um conhecimento não só sobre ti, mas sobre como é que os outros pensam e agem. Então o que é que acontece? Eu às vezes costumo dizer que isto é como uma jogada de xadrez. O gajo que sabe jogar bem xadrez, ele costuma-se dizer que ele tem 12 jogadas à frente do que está a acontecer. E tu, quando conheces muito sobre ti, é quase como se tu tivesses um processo em que eu faço esta pergunta, vai desencadear o caminho ou para ali ou para ali. Eu faço esta pergunta, o caminho vai desencadear para ali ou para ali. Faço esta pergunta, vai desencadear para ali e para ali. Ou seja, quando tu começas a fazer essa ligação, é como se tu andasses muitas jogadas à frente. Porquê? Porque tu tens muitas percepções
diferentes de pessoas completamente diferentes que estabelecem o teu know-how. Ou seja, tu começas a perceber que, ok, onde é que eu me encaixo no meio disto e onde é que os outros se encaixam no meio disto. Onde é que eu estou aqui e onde é que os outros estão. E onde é que os outros estão e onde é que eu me posso encaixar nesses tais outros. E isso foi-me acrescentando muito valor. Porquê? Porque eu fui trabalhando ao longo destes anos todos, não só com pessoas de qualificações muito baixas, mas também de qualificações muito altas. E isto dá-te muito know-how, porque uma coisa é tu ao longo da tua vida falares com uma psicóloga, por exemplo, no teu caso, outra coisa é falar com 10 psicólogos, 100 psicólogos, 1000 psicólogos. Então tu tens a visão de 10, 20, 30, 50, 100 e se mudares isto para as profissões, as outras profissões é igual. Depois é só ligar pontos e perceber como é que eu funciono enquanto pensamento, e muitas vezes não só um pensamento analítico e crítico, mas como é que os outros funcionam. E isto dá-te muito mais variantes. Quem foram aquelas pessoas que te inspiraram ao longo do teu caminho? Há muitas pessoas que me inspiraram. Não tenho ídolos, vamos logo por aí. Eu também não, sou igual a ti. Não Tenho tenho pessoas aquelas também pessoas que eu gosto muito, mas que retiro os pontos sempre positivos delas, não é? Não tenho aquelas pessoas que faço idolatro e não tenho nada disso. Tem pessoas que admiro. Eu Mas, por também. exemplo, às vezes, aquelas pessoas que nós menos pensamos são as que mais nos inspiraram a nossa vida. Uma delas, por exemplo, é a minha avó com 92 anos. Tu adoras a tua avó. É muito linda essa relação, é muito ternurenta. Sabes porquê? Porque foi uma coisa que eu aprendi a gostar, principalmente a partir do momento que ela se reformou. Até ali, se calhar, eu não dava grande valor. Mas percebi que alguém que não tinha estudos, ao longo da minha vida, me ensinou muitos valores. Não me ensinou outras coisas, ensinou valores da vida. Pequenas coisinhas que às vezes nos dão esses valores. Tenho a minha mãe, também, que é uma pessoa que não tem estudos, mas mostrou-me o que é ser uma força da vida. Porquê? Porque é mãe solteira, sou filho de mãe solteira, e demonstra-me o que é. Ou passou por muitos sacrifícios, mas conseguiu criar o filho, conseguiu trazer ao filho a este nível, e muitas das coisas que eu aprendi, os sacrifícios que eu aprendi, foi olhando para a história da minha avó, olhando para a história da minha mãe, e isso são pessoas que realmente eu olho e digo, aprendi coisas com estas pessoas. Os meus padrinhos foram muito importantes, os meus padrinhos que estão na Suíça, por exemplo, vivi com eles 3 anos na Venezuela, tinha eu entre os 6 e os 9 anos, com eles e com a minha mãe, mas aprendi muito com eles porque comecei a olhar para o meu padrinho como uma referência, aquele pai que eu nunca tinha tido, mas como uma referência de aprendizagens, de ensinamento. Depois, tenho pessoas que também dentro deste leque, mas hoje num patamar mais avançado, tenho a minha mulher, que eu olho para ela como uma mulher lutadora e hoje eu estou com ela há 24 anos, mas olho para trás e digo assim, nem nos momentos mais altos ela me abandonou, nem nos momentos mais baixos ela me abandonou, sempre esteve ali ao meu lado. Depois, tenho os meus filhos, que às vezes nós olhamos para os nossos filhos e achamos que nós estamos a ensinar-lhes algumas coisas, mas já por vezes são eles que também nos ensinam algumas lições ao longo da vida, porque ser pai novo, como eu fui com 27 anos o primeiro e com 31 o segundo, trouxe uma experiência diferente o primeiro do segundo, mas aprendi tanto um como com o outro. Hoje um tem 16, a outra tem 12 e aprende-se constantemente coisas com eles. Apesar de eu achar que os filhos não são nossos, apesar da minha mentalidade que eu estou aqui para aprender algo com eles ao longo desta fase de 18, 22, 24 anos, ou seja, até eles seguirem a vida deles, e isso traz-me muito know-how, muita experiência, é de não olhar para as coisas como isto é meu, seja os meus filhos, as pessoas que passam por mim, ou a matéria, ou as coisas, mas sim, é algo que eu estou a usar para aprender algo, para experienciar algo e para tirar algo de positivo ou negativo que eu aprenda com isso no meu dia-a-dia. Por isso, se eu olhar para trás, vou dizer estas pessoas que tu vires, que eu acabei de citar, tenho amigos bons, que eu posso dizer que são pessoas que para mim me marcam e sempre estiveram também presentes, e isso é fantástico. Mas depois, aquelas grandes nomes que as pessoas às vezes ouvem e dizem, não sei o que mais, não tenho grandes referências. Tenho uma vez mais, que é algo que já vem comigo desde muito novo. A
minha parte espiritual. Sou uma pessoa que tem muita fé, acredita em algo superior a nós, acredito que somos guiados por algo superior a nós, acredito que temos um anjo da guarda que nos protege a qualquer momento, das coisas boas ou más, que nos tenta afastar do que não é bom, e isso para mim é fantástico. Nunca foi uma pessoa de missa, ou apesar de vir dessa cultura, enquanto novo, em adulto deixei de o praticar. Hoje em dia leio a Bíblia com o conceito de perceber a história do que está ali, do que é que aconteceu, mas o mais interessante que eu vejo nos ensinamentos da Bíblia é a história de Jesus Cristo, toda ela passada, e se nós formos ver, há um grande líder que nos acompanhou estes séculos todos, que quem estiver mais atento consegue perceber que eu não sou religioso, sou espiritual, e consigo perceber determinadas coisas que no meu compreendimento diário das dificuldades consigo muitas vezes fazer uma ligação ao que passou dentro desses momentos bíblicos, e que muitas vezes é assim, espera aí, para que é que eu me estou a queixar se houve pessoas no passado que passaram isto ou muito pior do que eu estou a passar. E também há momentos bons que tu vês em que nas nossas reflexões, nos nossos insights, há pessoas que levam as coisas para o extremismo, e a minha forma de ver, um dos maiores líderes de sempre, que foi Jesus Cristo, nunca foi o extremista, nunca foi alguém que passou esta imagem cá para fora. Por isso, olha, uma das coisas que eu nunca falei muito abertamente também foi este ponto meu. Hoje em dia, com 43 anos, estou a falá-lo abertamente para as pessoas. Porquê? Se me perguntares enquanto psicóloga, então, mas porquê é que nunca falaste antes? Se calhar não tinha maturidade para o fazer. Ou se calhar tinha receio do que é que as outras pessoas iriam pensar, porque nós somos muito expostos a estas questões. O que é que os outros vão pensar? Apesar da maior parte das pessoas olharem para nós e dizerem e eu muitas vezes falava no passado, eu não quero saber o que as outras pessoas pensam. Hoje, se eu pegar neste ponto, eu vejo que afinal, se calhar, eu antes pensava muito o que é que as pessoas poderiam pensar sobre este ponto que eu estou a abordar aqui. Hoje já não penso muito sobre isso, algo que acho que é mais uma gaveta que está aberta, que está mostrada ao público, e que já não há grandes coisas a ocultar ou a esconder ou a ter receio de falar sobre. Deixou de ser tabu, não é? Sim, principalmente. Não cá em casa, porque cá em casa sempre se falou, Claro, ou com amigos mais próximos. chegados. Agora, para fora, foi uma questão sempre de resguardar. Hoje em dia já não tenho, acho que a minha percepção A sobre mentalidade das pessoas também mudou um pouco em relação a esses aspectos. Pelo menos eu acho que nos últimos anos tem havido um grande boom de informação, sobretudo nessa área, e também já muitos estudos científicos e tudo, até falar sobre essa área de forma muito aberta, e acho que deixou de ser realmente um tabu as pessoas falarem sobre isso, não é? Porque faz parte da vida. Quem lida com espiritualidade lida com as questões do nosso início, não é? Do nosso fim. E se nós temos um início, se temos um fim, também obrigatoriamente temos que passar por lá pelas questões da espiritualidade para entendermos o nosso propósito de vida, que é aquilo que nós vamos falar a seguir. E para mim só existe um Deus. Podem-lhe chamar muitos nomes, energia, universo, seja o que for, mas só existe um. Depende da forma como nós o vemos, e a partir daí é fazer e seguir o que nós acreditamos. Sem extremismos, atenção. Alexandre, eu lembro-me que quando fiz a minha live contigo, tu disseste uma coisa que era, às vezes eu vejo as pessoas dizerem que não sabem o que é que estão aqui a fazer, e eu respondo sempre, olha, se está cá, certamente é porque Deus tem alguma coisa que guardada para si, que ainda tem aqui alguma coisa a fazer neste planeta.